Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre qual é o chamado que Deus faz para nós, o que é ser chamado, como Ele nos chama. Seja para exercer algo ou para receber algo na sua vida pelo reino de Deus. Mas antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. Temos vídeo novo todos os sábados. Primeiramente, o que é ser chamado? Ser chamado é Deus te levantar, é Deus te capacitar para algo em prol ao reino de Deus. É Ele te chamar para poder realizar algo que vai mudar a sua vida, toda a questão que está em volta de você, mas que não é em prol você, e sim ao reino de Deus. Ele pode chamar você no adulto, criança, qualquer idade. Ele pode chamar você estando há muito tempo na igreja, estando tempo pouco na igreja. Não importa, ele vai te chamar em algum momento. E por que eu digo que ele vai te chamar em algum momento? Porque todas as pessoas que passam a aceitar Jesus como seu único verdadeiro Salvador e que ama Deus é chamado. Seja para fazer algo que vai mudar a vida dela ou que vai mudar a vida de outras pessoas. Ela é chamada para fazer alguma coisa. Então, quem é chamado? Exatamente isso. Todas as pessoas que escolhem estar ali, estarem presentes a todo momento ao lado de Deus e que passam a aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Por que você tem que aceitar Jesus? Porque não adianta você só agora eu estou do lado de Deus, eu vou servir Ele para sempre. Mas você não para analisar o como você chegou ali. Se você está ali, é porque Jesus fez algo por você. É porque Jesus guiou você até esse caminho. Então, para a gente conseguir verdadeiramente entrar nesse novo mundo, a gente tem que parar e analisar um pouco sobre a história de Jesus e acreditar que Ele é o seu Salvador, que Ele é também o seu Senhor, que está ali para te capacitar também. Porque não importa você só tá ali porque eu amo a Deus, então eu vou estar aqui. Mas você não para analisar quem foi a pessoa que te salvou, quem foi a pessoa que te levou até ali. Porque essa pessoa é Jesus. Então você só é chamado depois que você verdadeiramente aceita Jesus. Porque você não pode falar que você passou a amar a Deus, que você vai seguir tudo o que for dele, se você não se entregar totalmente. E se entregar totalmente é você aceitar Jesus e estudar um pouco mais sobre a história dele. Então, essas são as primeiras coisas. Quando nós somos chamados, que é quando a gente aceita Jesus, quem é chamado é todo verdadeiro adorador. E o que é ser chamado, que foi o que eu falei lá no início. Bom, quando ele entra na sua vida, ele vai transformar você, vai transformar a sua família, ele vai transformar totalmente a sua família. Porque agora vocês vão meio que ganhar uma nova vida, vocês vão ser outras pessoas. Porque quando ele te capacita, ele muda totalmente o seu modo de pensar, o seu modo de agir, ele muda quem você é. Você passa a ser uma nova pessoa, uma pessoa melhor, da maioria das vezes, normalmente, Você passa a enxergar o mundo de outra forma. Então, conforme você vai fazendo essas alterações no seu comportamento, Deus ele vai te capacitando de pouquinho em pouquinho para você poder realizar qual é o seu projeto que você vai fazer aqui na Terra. Esse projeto pode ser pequeno, só para você e a sua família. Esse projeto pode ser grande para você, transformar uma geração. O que importa é a gente ter em mente que em algum momento Deus vai chamar a gente para alguma coisa. Deus vai colocar um propósito na nossa vida. Tanto a nossa vida aqui, tanto a nossa vida espiritual. Porque não importa a gente achar, a gente não tem sentido a gente só falar assim, vou adorar a Deus e pronto. Mas você não querer ir além, sabe? Quando a gente passa a querer enxergar Deus com outros olhos, a gente passa a querer ir além com Ele, a gente tem que entender que em algum momento Ele vai capacitar a gente para algo a mais, Ele vai nos chamar, seja a gente adulto, seja a gente criança, em algum momento Ele vai chamar a gente. A gente pode ser aquela pessoa que, nem tem tanta fé, só tá ali mesmo, mas ainda assim Ele vai chamar você. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, Ele vai chamar em algum momento. Você acreditando ou você não acreditando, Ele vai. Por quê? Porque todas as pessoas que em algum momento tem uma transformação na sua vida,
que você muda totalmente o seu modo de agir, o seu modo de pensar e passa a acreditar verdadeiramente naquilo que Deus colocou na sua vida, você já está realizando algo novo, você já está participando de um chamado, que é o chamado de você realizar algo para si próprio, é o chamado de você realizar algo em você. Porque quando nós passamos aí para o lado de Deus, a gente já está realizando o primeiro propósito estabelecido na nossa vida, que é o propósito de seguir a Ele. Então, desde que a gente passa a enxergar Ele como nosso Senhor, a gente já está participando de um chamado. Mas o chamado, a impressão que a gente tem de chamado é que só que nem Moisés, que foi chamado para levantar um povo, os discípulos de Jesus foram escolhidos pelo próprio Jesus para estar ali ao lado dele. Não é só isso que é ser chamado. Ser chamado é você deixar Deus usar a sua vida. Entende? Não é só você querer ver algo grande, imenso assim para sua vida que você vai levantar um reino. Não é isso. Ser chamado é só você deixar Deus usar a sua vida. É só você deixar Deus usar a sua vida para impactar outras pessoas. É só você entregar a sua vida na mão de Deus e falar para Ele agir conforme for necessário. É você falar para Deus que se tiver que mudar totalmente o seu modo de pensar, totalmente o seu modo de agir, você vai fazer. Entende? É você simplesmente deixar Ele agir. É você deixar Ele na frente. Isso é você ser chamado. É você deixar Deus no controle. Não adianta só você querer assim, não, eu não tô sendo chamado não, porque eu tô aqui já há um tempão, eu não faço parte de nada na igreja, eu só vou pro culto de vez em quando. Não, Ele tá te chamando sim, porque você tem um pensamento de que Ele é o seu Senhor, de que Jesus é o seu Salvador. Você tendo esse pensamento, já é maravilhoso, porque o chamado principal você atendeu, que é o chamado de servir a Ele, de estar ao lado dEle. Que o primeiro chamado é esse. Porque se você não realizar esse propósito, o que mais você vai realizar na sua vida espiritual? Nada. Então, o primeiro chamado é esse. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite. Porque Deus, você pode estar agradando totalmente a Deus, mas se você não está aceitando Jesus como seu Salvador, se você não entregou totalmente ainda para Ele isso, se você não falou com Deus, orou a Deus e agradeceu por Jesus ter se entregado por nós, você não colocou na sua mente ainda que Jesus deu o sangue por nós lá na cruz para poder salvar dos nossos pecados, você ainda não aceitou Ele como seu Salvador. E quando você aceitar, reserve um momento, ore a Deus, fale com Ele e simplesmente fale: Deus, obrigada por ter entregado seu filho. Fala: Jesus, obrigada por você estar aqui nos protegendo, porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor está aqui para nos salvar de todos os pecados. Obrigada por você ter pagado alto preço. É esse pensamento que é você aceitar Jesus como seu único Salvador. Entende? Então, só de você fazer isso aí, você já está atendendo ao maior chamado de todo, que é o chamado de fazer parte da vida espiritual de Deus. É você já está ajudando em prol ao reino. Com o quê? Com mais uma vida, com a sua vida. É você se entregar a Ele e ter a compreensão de que Ele é o seu Salvador. É você conseguir colocar na sua mente que se Ele tiver que mudar totalmente o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, você vai fazer porque você ama Ele. É você fazer de coração mesmo. Quando eu falo aqui em todo vídeo que tudo que você vai fazer tem que ser verdadeiramente, é isso. É você abrir seu coração e falar: eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, é porque é o que eu quero, é porque eu sinto que eu devo fazer isso aqui, porque Deus mudou minha vida de uma certa forma que eu sinto isso aqui como algo especial, Ele me capacitou para fazer isso aqui hoje. Isso é você ser chamado. Não é só você ser chamado para pastorear uma igreja, ser chamado para impactar outras vidas. Não interessa de qual forma. Ser chamado é só você participar do reino de Deus. Por isso que eu falo que todas as pessoas que aceitam Jesus são pessoas que foram chamadas. Por quê? Porque só você aceitar Deus te usar dessa forma já é o maior possível. Aí, daí pra frente, você pode assim: tá, mas agora eu quero chamar outras pessoas, eu quero fazer algo a mais. Você pode sim escolher isso, mas o seu chamado é você se entregar para Deus, deixar Ele cuidar da sua vida, deixar Ele te capacitar. Esse é o maior chamado. Mas foi isso. Agora a gente vai para a hora da leitura, que eu vou ler quase um capítulo inteiro com vocês. É um capítulo de Paulo que fala exatamente sobre isso. Roda a vinheta.
Já peguei aqui a Bíblia. Hoje a gente vai ler Gálatas do 11 ao 24. Esse é bem grande. É, como eu disse, uma fala de Paulo, que ele meio que está falando como ele foi chamado, sabe? Ele fala qual é a sensação dele ao passar as palavras às pessoas. Você vai entender quando eu começar a ler. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou, mas foi o próprio Jesus Cristo que o reservou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir, praticava a religião dos judeus, sabem como eu perseguia sem dó e sem piedade a igreja de Deus e fazia de tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava me adiantando do que a maioria dos meus patrícios, dando maior idade, maior segurança, mais zelo àquelas traições do meu passado. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele revelou para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse a não aos judeus a sua boca, mas sim a respeito dele. Eu não fui pedir conselho a ninguém, e também não fui até Jerusalém para falar àqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região de Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para a casa de Síria e Cecília. Durante esse tempo, as pessoas da igreja da Judéia não me conheciam pessoalmente. Eles somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele antes nos perseguia, mas agora está anunciando a sua fé. E louva a Deus por mim e por ele, e anuncia a causa dele. Então, aqui Paulo ele falou de como ele foi chamado. Ele falou que antes ele até perseguia a igreja, ele achava aquilo ali, sabe assim, a coisa mais errada do mundo. Ele não acreditava nem um pouquinho de nada naquilo dali, sabe? Não era nem que olhava assim, talvez até vá. Não, ele perseguia a igreja, ele odiava aquilo dali. Mas Deus tocou no coração dele e mostrou para ele qual era o chamado dele. O chamado dele era largar aquilo dali e seguir a Deus. Mas ele não falou assim, eu vou ir primeiro comunicar outras pessoas, vou tentar pedir ajuda. Não. Ele aceitou aquilo que Deus falou para ele e começou a agir. E sabe, procurou ir atrás de casas de pessoas, começou a querer entender cada vez mais, estudar cada vez mais o que era a palavra do Senhor. Porque antes, quando ele ficava lá perseguindo a igreja, ele não sabia o que era aquilo. Ele não tinha aceitado Jesus ainda, ele não sabia nem qual era a verdadeira história de Jesus. Ele simplesmente não gostava daquilo ali, pronto. Ele não foi lá, deixa eu experimentar primeiro para ver se eu gosto. Não. Ele simplesmente falou, não quero aquilo e pronto. Mas aí Deus tocou no coração dele e falou com ele. Entenda primeiro o que é isso, vá atrás, busque entender mais sobre isso. E foi exatamente o que ele fez. Ele foi na casa de algumas pessoas, foi tentando entender cada vez mais. E no final ele aceitou Jesus como seu Salvador. E não só aceitou, mas sim foi passar a palavra para as pessoas, porque ele amou aquilo dali. Então ele verdadeiramente afirmou e aceitou que Jesus era o seu Salvador. Que antes, ele não é que ele estava totalmente errado assim, ele estava de outro mundo, não. Ele só não parou, ele só não reservou um tempo para poder aprender o que era aquela religião. Ele simplesmente olhou e falou, não gostei e pronto. Ele não parou para falar assim, deixa eu ver, deixa eu entender. Vai que tem alguma coisa certa aqui, só que eu não quero ver. Não, ele simplesmente falou assim, não quero e pronto. Mas Deus ainda assim, mesmo sabendo que ele era uma pessoa que não gostava nem um pouco, que criticava totalmente a igreja, ainda assim, Deus foi lá, tocou no coração dele e chamou ele. Então, o primeiro chamado de Paulo não foi ele levantar uma multidão, não foi ele passar a palavra para outras pessoas, não. Foi só ele aceitar, foi só ele aprender um pouco mais sobre isso. Então, sempre saiba que o verdadeiro chamado é esse. Agora vamos para a oração. Pai, obrigada por Senhor estar aqui todo dia, nos capacitando, meu Pai, nos levantando para coisas cada vez maiores, meu Pai,
ela pode ser maior só pela gente, mas pode também ser maior por outras pessoas, meu Pai. Então nos levante, nos capacite, meu Pai, para o que o Senhor quiser. Haja nos nossos corações, haja na nossa mente, meu Pai. Pois somente o Senhor é digno de estar aqui conosco sempre, nos guiando, meu Pai. Somente o Senhor é digno de todo louvor e adoração. E nós juntos agradecemos ao Seu Filho, ao nosso único e verdadeiro Salvador, meu Pai. A gente agradece a Ele por ter nos salvado, por ter pagado alto preço por nós, por estar aqui diante de todos nós a cada dia, orando por nós, meu Pai, olhando por nós aqui a todo momento. Uma pessoa que nunca nos julgou, mesmo ele estando pecadores, ele nunca nos julgou, somente veio aqui para poder nos ensinar a palavra, nos mostrar qual era o certo, nos mostrar que aquilo dali era o verdadeiro. E no juízo final, ele não negou nem um pouco, ele não falou uma palavra porque ele guarda, meu Pai simplesmente aceitou aquilo. Então nós juntos agradecemos a Ele, meu Pai, e também a Ti por nos capacitar a todos os momentos, pois somente vocês são dignos de todo louvor e de toda adoração, pois somente vocês podem estar aqui nos chamando para coisas que a gente nem pode imaginar, sejam elas somente para nós, sejam elas para outras pessoas, meu Pai. Você, Pai, nos chama para coisas em prol do reino, meu Pai. Somente o Senhor é capaz disso. E nós louvamos o Seu nome por isso. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, foi esse o vídeo. Já deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos vídeo novo todos os sábados, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou. Se você já é inscrito aqui no canal, já venha para poder assistir os outros vídeos. Se inscreveu a partir desse, tá? Porque a gente tem vídeo aqui há um bom tempo já. Tem vários vídeos maravilhosos. Eu vou deixar aqui em cima e aqui do lado também um outro vídeo para vocês assistir. Beijos e tchau!